Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar um caso que chocou o Brasil em 2003 e até hoje ele é muito discutido, sendo considerado um dos casos mais emblemáticos aqui do nosso país. Então eu espero que vocês gostem e é isso, vamos começar o vídeo de hoje. Liana Friedenbach tinha 16 anos na época dos fatos. A garota havia mudado de escola em agosto de 2003 e por lá conhecido Felipe Café, de 19 anos, com quem começou um relacionamento amoroso. No final de outubro de 2003, Liana pergunta para sua mãe se ela e Felipe poderiam fazer uma pequena viagem juntos, mas como o namoro ainda era muito recente, a mãe não se sentiu confortável em deixar a filha ir e pediu para ela ver o que o pai achava. O pai, Ari Friedenbach, conta que Liana nem chegou a pedir sua autorização para viajar com Felipe, mas que avisou que viajaria com um grupo de amigos da Congregação Israelita Paulista, algo muito comum e que não preocupou o pai. Liana disse para os seus pais que na sexta-feira ela dormiria na casa de alguns amigos da Congregação Israelita e que no sábado, bem cedo pela manhã, eles iriam de ônibus até Ilhabela. O pai dela sempre acompanhava até o ponto de ônibus nessas viagens que não eram incomuns e ele perguntou se a Liana gostaria de ser acompanhada dessa vez e ela disse que não, porque o Felipe a acompanharia, então o pai não tinha com o que se preocupar. Acontece que, na verdade, a jovem iria viajar sozinha com seu namorado para a região de Embu Guaçu, na Grande São Paulo, onde iriam passar o fim de semana juntos acampando na mata. Então, os jovens passaram a noite de sexta-feira no vão livre do Museu de Arte de São Paulo, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, na Avenida Paulista, e às 5 horas da manhã se dirigiram ao terminal rodoviário Tietê. O pai de Liana começou a ficar preocupado, até porque a filha disse que avisaria ele assim que eles chegassem, e não era uma viagem tão longa até Ilhabela, né? Então, a última vez que o pai conversou com ela foi às 8 da manhã do sábado, e até o período da tarde do sábado o pai não estava conseguindo contato com ela de jeito nenhum, então ele começou a ficar extremamente preocupado, tanto ele quanto a mãe da Liana. Às 9 horas da manhã de sábado, os jovens haviam desembarcado em Embu Guaçu e se dirigiram ao ponto do acampamento, um lugarejo próximo a um sítio abandonado. No domingo à noite, o pai da Liana não sabia mais o que fazer, ele tinha tentado se comunicar com a garota durante todo o fim de semana e ela não atendia o celular de jeito nenhum. Então ele resolveu se dirigir até o terminal em que ela voltaria com os amigos, como era de costume, para esperá-lo por lá. Só que assim que ele chegou, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, porque nenhum dos pais dos outros amigos dela estavam por lá. Então ele começou a estranhar demais, ligou para uma amiga da Liana, muito próxima, e perguntou para ela onde a garota estava, se ela tinha alguma notícia da filha dele, e a menina inicialmente tentou enrolar, né, porque estava tentando encobrir a viagem escondida da amiga, só que percebendo o desespero do pai de Liana, ela falou para ele que ela tinha viajado com o namorado. Os pais de Felipe Café, diferentemente dos pais de Liana, sabiam que ele iria acampar, mas não que fora sozinho com a namorada. Os pais de Liana foram em direção a Embu Guaçu e percorreram praticamente toda a cidade em busca da jovem, sendo que na segunda-feira, dia 3 de novembro, a polícia da região de Taboão da Serra iniciou oficialmente as buscas pelo casal na região de Embu Guaçu, percorrendo do centro da cidade até o interior. Todos da região já estavam sabendo do sumiço do casal e tentavam cooperar da melhor forma possível. O motorista da van que levou o casal até uma estradinha de terra que daria acesso a esse sítio abandonado se comunicou com o pai da jovem, explicando mais ou menos o local em que ele deixou o casal para ajudar um pouco mais a delimitar esse espaço, né, que a Liana tinha sido vista pela última vez. Então o pai, com alguns amigos, ele pegou seu carro, foi até essa estradinha de terra, percorreu a estradinha e chegou no sítio abandonado,
A uns 50 metros da entrada do sítio, ele já viu uma barraca, ele reconheceu a barraca e reconheceu um chinelo colorido que estava jogado na frente da barraca. Ele sabia que o chinelo era da Liana, a barraca também pertencia à Liana e ele já ficou desesperado. O mais interessante é que tanto o pai da Liana quanto os policiais estavam caminhando lado a lado nas investigações. Então, assim que o pai descobriu a barraca, ele já ligou para a polícia, que correu para o local para fazer uma vistoria. Durante essas buscas, o pai de Liana ficou sabendo pela primeira vez da existência de um jovem chamado Champinha, de 16 anos, que morava pelo local. E esse jovem era muito frio, já tinha cometido vários outros crimes graves e a polícia estava começando a achar que ele poderia estar envolvido no desaparecimento do casal. O homem bêbado foi detido pela polícia e levado para a delegacia. Ele estava falando várias coisas aleatórias sobre o crime e mais tarde souberam que ele era um dos companheiros de Champinha. Interrogado pela polícia, ele acaba confessando que o casal Liana e Felipe estava na posse do grupo. A polícia conseguiu se comunicar com Champinha, que admitiu que ele e os seus comparsas abordaram o casal e que Felipe já havia sido executado por Pernambuco, um de seus comparsas. Durante os depoimentos do Champinha para a polícia, ele começou a trazer várias informações contraditórias, o que já chamou a atenção da polícia, e uma vez que já tinham descoberto a morte do Felipe, a polícia começou a instigar ainda mais o Champinha a contar o que realmente estava acontecendo, e ele acabou por admitir no dia 10 de novembro que a Liana também estava morta. Ele conta que a dinâmica do crime foi a seguinte: sábado à tarde, ele e Pernambuco abordam o casal em sua barraca, vendam os dois e os levam até a casa de Antônio Caetano, um dos comparsas. Lá, o casal ficou em quartos separados e Liana foi submetida a uma série de abusos sexuais. Ciente do que estava acontecendo, a jovem conta para o grupo que vem de uma família de classe alta e que eles poderiam pedir o dinheiro que quisessem por seu resgate. Já Felipe, infelizmente, vinha de uma família mais humilde, então Champinha e seus comparsas não viam mais utilidade em mantê-lo vivo. No domingo, dia 2 de novembro, o casal foi levado para o meio da mata. Liana foi separada de Felipe, ela ficou com Champinha e o Felipe ficou com Pernambuco. Pernambuco leva o Felipe um pouco mais adentro da mata e o executa com um tiro na nuca. Liana pergunta o que está acontecendo para o Champinha depois que ela escuta o barulho do tiro, e o Champinha diz que o Pernambuco acabou de libertar o Felipe e que logo logo seria a vez dela ir para casa. Eles voltaram para casa, onde a jovem foi submetida a mais abusos e agressões. Liana estava em estado de choque, não falava mais, e Champinha apresentava a jovem a todos como se fosse sua namorada, como se fosse realmente um troféu. Na madrugada do dia 5 de novembro, o Champinha fala para Liana que ele irá libertá-la. Então ele pede para ela se arrumar, que eles vão adentrar na mata até um terminal rodoviário e lá ela poder ir para casa. Então os dois vão até a mata, começam a caminhar em direção a esse suposto terminal. O Champinha estava portando uma peixeira, uma arma bem afiada. Ele desfere um golpe no pescoço de Liana, que cai inconsciente, e ele continua desferindo vários golpes na cabeça, outros golpes no pescoço, no abdômen da jovem, que acaba por falecer. Então ele abandona o corpo no local, esconde a arma do crime e vai para sua casa. O inquérito policial foi concluído em 8 dias, sendo que todos os envolvidos foram detidos, sendo eles Paulo César da Silva Marques, Pernambuco, Roberto Aparecido Alves Cardoso, Champinha, Antônio Caetano, Antônio Matias e Aguinaldo Pires. Champinha foi detido na unidade 1 da Fundação Casa, antigamente conhecida como FEBEM, e esse caso acabou por levantar um debate muito grande sobre a questão da maioridade penal no Brasil, porque o Champinha, na época dos fatos, tinha 16 anos, ele não era maior de idade, e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, independente do crime, a criança, né, o indivíduo, ele precisa ser mantido no máximo até 3 anos,
longe da sociedade ou até completar os seus 21 anos. Então, depois que ele completasse os 21 anos, não teria nenhuma lei que o mantivesse na prisão, por mais que ele tivesse cometido um fato tão horroroso como esse. Ao completar 21 anos, o Ministério Público requereu a sua interdição civil com base em um laudo psiquiátrico que apontava que ele tinha doenças mentais graves, transtornos de personalidade, retardo mental e apresentava grande periculosidade para a sociedade. Os comparsas de Champinha também foram presos. Antônio Caetano da Silva pegou 124 anos, Aguinaldo Pires 47 e Antônio Matias de Barros 6 anos de prisão. Paulo César da Silva Marques, conhecido como Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato de Felipe e por sua participação no crime de Liana. Em 2007, Champinha saltou o muro da instituição em que ele estava detido e fugiu na companhia de um outro detento. 11 horas depois, ele é recapturado e permanece detido ainda até os dias de hoje. Além disso, em 2019, Champinha liderou uma rebelião em uma unidade experimental de saúde e fez uma agente de saúde refém em São Paulo. Esse, sem dúvidas, foi um dos casos que mais chocou o Brasil naquela época e continua dando muito o que falar até os dias de hoje. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de um documentário muito bom que eu assisti sobre o caso. Esse documentário traz o pai da Liana contando um pouco sobre os fatos, o médico legista, o delegado do caso e até mesmo um psiquiatra forense que comenta sobre a condição do Champinha. Então eu acho que vale muito a pena para quem gosta do assunto, para quem quer aprender um pouco mais sobre o caso, ver esse documentário, que foi uma das melhores fontes que eu achei para conseguir fazer esse vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem like, comentem aqui. Eu adoro conversar com vocês nos comentários. Me chamem lá no Instagram, vamos conversar um pouco mais sobre crimes. E é isso, pessoal. Até mais.